último vídeo aqui do canal, eu recebi esse comentário da Carla. Bruna, sugira um vídeo explicando o porquê dos FIIs estarem caindo tanto de preço. Sei que é renda variável, mas está me deixando insegura ver a minha carteira de fundos imobiliários vermelhinha. E com a quantidade de curtidas que esse comentário teve, muito provavelmente não é só a Carla que está com a carteira de fundos imobiliários no vermelho. E eu até entendo essa preocupação, é extremamente normal, principalmente para quem está começando no mundo dos investimentos, e até porque eu não sei você, mas entrar no YouTube nos últimos tempos é um tanto quanto desanimador. É sempre queda livre, tudo caindo, fundos vendem participação nos ativos aqui do Brasil, nova crise, o que que vai ser agora da bolsa, o que que vai ser agora dos investimentos, taxa Selic vai subir, vai tudo voltar a cair, enfim, é tanta notícia pessimista que acaba mais desanimando o investidor do que o incentivando a continuar seguindo a sua estratégia. Mas vamos lá entender o porquê que alguns fundos imobiliários estão se desvalorizando. Bom, precisamos entender que o mercado ele atua em ciclos. Nós temos ciclos de alta, ciclos de baixa, mas isso não acontece aleatoriamente. Existem motivos por trás disso. E falando de fundos imobiliários, precisamos entender a movimentação da nossa taxa Selic. Provavelmente você lembra que ela estava em 13,75%. Nós tivemos um ciclo de corte. Esse ciclo acabou e a nossa taxa agora está em 10,50%. O mercado está dividido na próxima movimentação. Será que vai ter uma manutenção em 10,50 ou a nossa taxa Selic vai voltar a subir? E por que que o mercado está dividido? Bom, o Comitê de Políticas Monetárias, conhecido como Copom, se reúne a cada 45 dias para decidir qual vai ser o futuro da nossa taxa Selic. Vamos ter cortes, manutenção ou aumento? Só que o que que o mercado está de olho? Em alguns fatores. Eles estão olhando como a nossa inflação está se comportando, porque uma inflação mais pressionada tende a pressionar a taxa Selic, porque a taxa Selic é uma política monetária para controlar a inflação. Se a nossa inflação fica muito pressionada, automaticamente precisa ter um aumento da taxa Selic para ver esse controle. Então, o mercado está olhando para a inflação, está olhando para a movimentação do dólar, se o dólar vai continuar se valorizando. Se o dólar se valoriza muito frente ao real, isso pressiona também a inflação, porque muitos produtos que a gente consome é comprado em dólar, então o dólar mais caro faz com que os nossos produtos aqui dentro também fiquem mais caros. E eles também estão olhando para como vai ficar o corte de juros lá nos Estados Unidos, que o mercado está quase certeiro que vai sim ter cortes na taxa de juros lá, e isso seria bem interessante aqui para o Brasil. Por quê? Uma taxa de juros elevada lá nos Estados Unidos afasta o capital estrangeiro aqui do Brasil. Eles vão preferir deixar o dinheiro dele rendendo em dólar do que colocar o dinheiro dele aqui. Agora, se a taxa de juros lá nos Estados Unidos cai e a nossa taxa continua alta, essa diferença aqui começa a ser atrativa, porque aí o que que o investidor estrangeiro vai querer fazer? Bom, a taxa de juros lá fora está caindo, ele vai procurar outros lugares mais atrativos e assim economias emergentes como aqui no Brasil acabam sendo chamariz para esses investidores. Só que não é tão simples analisar todos esses fatores, porque se nós formos ler, nós iremos reparar que muitos estão divididos. Alguns estão apostando numa manutenção e outros estão apostando numa alta da nossa taxa Selic. E no mês de agosto, nós tivemos uma deflação, ao invés de uma inflação, deflação, uma diminuição dos preços de menos 0,02. E isso automaticamente pode se refletir na reunião do Copom. A surpresa da deflação de agosto, porém, deverá voltar, deixar aberta a possibilidade de manutenção da Selic, ao invés de um aumento. Mas disso a gente só vai ter certeza mesmo na próxima reunião. Bom, agora que você entendeu o porquê que a nossa taxa Selic ainda está em patamares mais elevados e até mesmo o porquê ela pode voltar a subir, vamos ver a correlação da taxa com a movimentação dos fundos imobiliários. Abrindo esse gráfico aqui, você vai conseguir enxergar em vinho o gráfico do IFIX, que é um índice que reúne os maiores fundos imobiliários da nossa bolsa, e esse gráfico aqui embaixo é do DI futuro, da taxa de juros futura de 2030. E talvez você deva estar se perguntando, como assim taxa de juros futuros? O que importa não é a taxa Selic hoje? Bom, os juros futuros são muito utilizados para uma percepção de risco. O mercado olha muito, sim, para o futuro. Por quê? Uma inflação mais pressionada hoje, uma política fiscal mais apertada, mais deteriorada, automaticamente aumenta o risco e o mercado precifica que lá na frente vai ter que sim ter uns juros mais elevados. Pode ser que os juros lá na frente voltem a subir. Então, o mercado utiliza os juros futuros como uma percepção de risco. Se os juros futuros começam a subir muito, muito provavelmente é porque ele está enxergando mais para frente um aumento de risco no país. Automaticamente, se aumenta o risco, os ativos de risco, como os fundos imobiliários, as ações,
também são afetados. Quando buscamos a entender melhor o mundo dos investimentos, iremos perceber que o mercado precifica muitos ativos da seguinte forma: ele projeta o fluxo de caixa de um fundo imobiliário, de uma ação, ou seja, o quanto essa ação ela vai poder gerar de fluxo nos próximos anos. Só que nós sabemos que o dinheiro ele tem valor no tempo. O dinheiro daqui a alguns anos vai valer menos do que ele vale hoje. Então, o que que acontece? O mercado pega essa projeção de fluxo e traz a valor presente. O quanto esse fluxo valeria hoje? Então, ele pega esse fluxo, utiliza uma taxa de desconto para poder trazer a valor presente. Isso é muito utilizado no mundo dos investimentos, trabalhar com valor presente. E essa taxa de desconto, muitas vezes, eles utilizam a taxa livre de risco, os juros futuros. Quanto maior forem os juros, maior a taxa de desconto e menor o valor presente. Quanto menor o valor presente, mais os ativos de risco são precificados para baixo. Por isso que temos uma queda nos preços quando os juros começam a subir muito. E além disso, uma taxa Selic elevada hoje, você concorda comigo que muitos investidores vão preferir deixar o dinheiro rendendo na renda fixa, com um rendimento acima de 10% ao ano? Por que que eles iriam querer se aventurar em renda variável? Então, a atratividade da renda fixa em períodos de taxa Selic mais alta fica maior, e isso atrai o capital de muitos investidores para lá. Mas isso não significa que investir em renda variável nesses momentos é ruim. Muito pelo contrário, muitas vezes você consegue comprar bons ativos a bons preços. E voltando para o nosso gráfico, conseguimos perceber que de 2016 a 2020 tivemos um ciclo de baixa dos juros. O que aconteceu com o IFIX, com os fundos imobiliários? Passou por um ciclo de alta. Durante esse período aqui, tivemos um ciclo de alta dos juros. O que aconteceu com o IFIX? Passou por um momento lateral. Nesse momento aqui, ó, presenciamos uma nova queda dos juros. O que aconteceu com os fundos imobiliários? Tivemos um aumento. Conseguimos perceber, então, a correlação. Quando passamos por um ciclo de baixa de juros, a tendência é que o IFIX se valorize, que os fundos imobiliários se valorizem. Agora, se estamos passando por uma alta dos juros, a tendência é que sim, o mercado imobiliário, os fundos imobiliários sejam afetados. Só que o IFIX não está sendo tão afetado assim, porque a composição dele hoje está sendo cada vez maior com fundos imobiliários de papel. E os fundos imobiliários de papel, você sabe que investem em títulos de renda fixa conhecido como CRIs. Muitos deles são indexados à inflação, ao CDI, que está diretamente ligado à taxa Selic. Então, quanto maior for a taxa Selic, quanto maior for a inflação, mais os fundos imobiliários de papel vão render, porque a carteira dele que rende CDI está diretamente ligado à taxa Selic mais 2%, quanto maior for a taxa Selic, mais a carteira desse fundo imobiliário de papel vai render, maior vai ser os rendimentos para os cotistas. Justamente por isso que é importante o investidor ele ter uma carteira diversificada, tanto em tijolo, em imóveis físicos, quanto em FIIs de papel. Eles possuem um risco maior? Sim, o investidor tem que dosar isso, mas eles são bem válidos em períodos onde a nossa taxa Selic está elevada, onde a nossa inflação está aumentando, está mais elevada, porque o rendimento desses fundos ficam mais atrativos. Nesses momentos, normalmente os fundos de tijolo tendem a se desvalorizar. Mas em momentos de queda de juros, os fundos imobiliários de tijolo, como a gente acabou de ver a correlação, tendem a se beneficiar. E os de papel ficam um pouco menos atrativos porque os rendimentos dele irão cair. Inclusive, vou mostrar como está a rentabilidade dos meus fundos para mostrar que não é só você que está com seus FIIs no vermelhinho. Lembrando que essa rentabilidade ela não considera o reinvestimento dos dividendos. É apenas em relação ao preço médio, tá? Porque existem dois tipos de rentabilidade. A rentabilidade onde você considera só o seu preço médio, o valor que de fato você pagou, e tem a outra rentabilidade que é o retorno total, que mostra também o reinvestimento dos dividendos. Nesse caso, né, como eu ainda não estou na fase de usufruir da renda, todo o provento que eu recebo dos FIIs, eu reinvisto. Essa rentabilidade não retrata isso, apenas o meu custo de aquisição. E conseguimos perceber que sim, eu tenho bastante FIIs também no vermelhinho. Tem alguns ainda que estão no positivo. Esse fundo aqui em questão estava, inclusive, bem positivo, só que com a queda que a gente está tendo recentemente nos FIIs de tijolo, principalmente, ele passou a ficar levemente negativo. Mas aí eu te pergunto, isso deveria te preocupar? Não, deveria te preocupar se algum desses fundos aqui estiverem se desvalorizando, mas porque ele está passando por algum problema. Aí sim, você, cotista, deveria olhar para esse fundo e ver o que está acontecendo. Agora, se é uma movimentação de mercado, é um ciclo que o mercado está passando, não tem por que você se assustar.
você tem duas opções. Ou você segue a sua estratégia da forma que você traçou, continua aportando nos seus fundos imobiliários, já que eles estão bons, sem passar por nenhum problema, ou você revê a sua estratégia, porque provavelmente você está mais exposto à renda variável do que o seu perfil tolera. Porque se você se preocupa com qualquer queda que a sua carteira tem, provavelmente você não tem uma alta tolerância a risco e você provavelmente deveria ter menos renda variável para que assim você consiga ficar tranquilo. E se você quer ficar com a cabeça tranquila, analise os fundos que estão na sua carteira, olhe como está o seu portfólio, ele continua sendo um fundo diversificado, tendo vários imóveis. Como está a vacância? A vacância está alta, ou seja, tem muito espaço vazio que não está gerando renda, ou a vacância continua controlada e baixa? Analise todos os pontos dos seus FIIs, porque assim você vai conseguir chegar na conclusão. Bom, esse fundo não está passando por problema nenhum, está se desvalorizando apenas porque é o ciclo do momento. Sempre busque olhar os relatórios que esses fundos postam de tempos em tempos. Não necessariamente precisa ser todos os meses, porque eu sei que nem todo mundo tem tempo para analisar todos os relatórios todos os meses. Mas de tempos em tempos, desce, dá uma olhadinha no relatório que o fundo solta. É um PDF que com o tempo você se acostuma e fica fácil de você entender. Assim você consegue perceber. Bom, se o fundo estiver ok, em 5 minutinhos você dá uma olhadinha e vida que segue continua fazendo seus aportes. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Mais uma vez, se você está preocupado, não se preocupe, siga a sua estratégia e não fique se preocupando com qualquer terrorismo que acaba aparecendo por aí. Porque se nós investidores ficarmos mudando a nossa estratégia a cada notícia que a gente lê, ou a cada notícia ruim que passa pra gente, nós nunca teremos um bom resultado lá no futuro. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que saem às terças, quintas e sábados, às 7 horas da noite. E só mais uma coisa, não custa você deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.